a estrada de ferro Sorocabana chegou aqui em 1902, com a construção dessa estrada de ferro e também com a construção da estrada de ferro noroeste do Brasil em 1905, muita gente veio para cá, né? O pessoal que era da roça ali, que vieram trabalhar na ferrovia. Então aí a cidade começou a colher, assim, a receber bastante mão de obra, e aí a população foi crescendo. Em 1895, esse distrito aqui, com o aumento dos eleitores, elegeu 6 vereadores. E em 7 de janeiro de 1896, combinaram em atrasar o relógio. E antes do horário costumeiro, eles abriram uma sessão lá e o vereador reeleito Domiciano Silva, que era o vice-presidente da legislatura anterior, convidou o vereador Manuel Jacinto Bastos, que era o mais idoso, para dar posse aos demais que tinham sido eleitos, né? Que era o Francisco Pereira da Costa, o capitão João Antônio Gonçalves, o Joaquim Pedro da Silva, José Alves de Lima. E a sessão, após aberta, deliberaram em cima de uma indicação do vereador Gonçalves, né? Eles decidiam, naquele momento ali, transferir a sede do município para Bauru, aqui para Bauru. Estava lá em Fortaleza, ali perto de Agudos. Eles iam transferir a sede do município para Bauru. Então, nisso daí, no mesmo dia 7, né, os vereadores, se utilizando de um carro de boi, o dono do carro de boi era Vitor Manuel Batista, eles colocaram os móveis e os documentos lá da Câmara e vieram para Bauru. Aqui em Bauru foi em 8 de janeiro de 1896 que aconteceu isso. Aqui em Bauru tinha um pessoal esperando eles ali na entrada da cidade, né? Então a população local recebeu essa comitiva aí com fogos de artifício, tiro de revólver, espingarda, dando tiro pro ar, né? E isso daí ficou na casa do Manuel Jacinto Bastos. Ali foi instalada a Câmara Municipal. Então os vereadores nomeados, principalmente o presidente José Teodoro Petente, protestaram, né, que eram os vereadores lá da região de Agudos, protestaram com os empossados, mas conferindo os relógios observaram que ele havia sido atrasado. Eles não se conformaram com isso, recorreram à justiça, eles chamavam isso de golpe branco, que haviam praticado contra Fortaleza. E foi somente em 1º de agosto de 1896 que a Lei Estadual número 428 referendou a transferência do município, da sede do município. E assim é comemorado anualmente o natalício de Bauru do ponto de vista legal e não de fato. E lá em Fortaleza foi esvaziado, né? Porque depois disso daí, Fortaleza já não mudou de nome, passou a chamar Piatã, né? E com isso foi até acabar aquele local lá e ser extinto, né? E atualmente, né, o coronel... naquela época lá, a comarca era em 1899, Bauru somente ele virou comarca em 1910, 11 anos depois. Agora, vamos levar em consideração, foi considerado um ato de astúcia política, né? Lençóis tinha sua comarca obtida em 7 de maio de 1977, pela Lei Estadual número 25, desmembrada da comarca de Botucatu, mas em 22 de julho de 1899 foi transferido para São Paulo do Agudos, pela Lei Estadual número 635, Lençóis com a denominação mudada para Lençóis Paulista, vai ter novamente comarca em 3 de dezembro de 1952, pela Lei Estadual número 1940. Bom, agora aí também acontecem outros fatos, né? Outros fatos que são relevantes na história e muito importantes. Porque ali acontece logo em seguida, né, nesse período aí, aconteceu uma morte brutal do coronel Azarias Leite, que era um mineiro de Lavras, que chefiava a política bauruense. Né? Ele tinha muita influência, vínculo com os Mesquita, que era proprietário do jornal Estado de São Paulo, com o senador Ezequiel Ramos,
e principalmente Cerqueira César, que era um expressivo membro do Comitê Central do Partido Republicano Paulista. E nesse período aí que ele estava presidindo a Câmara de Bauru, de agosto de 1909 a 1910, ocorreu a eleição presidencial que veio a eleger Hermes da Fonseca, e a quem Azarias Leite havia dado total apoio. Nesse pleito aí, a coisa aconteceu muito conflito, né? E aqui em Bauru, no cartório, foi verificado aqui no cartório de Bauru que houve um tiroteio entre o pessoal que era civilistas, né, e o pessoal que apoiava o Hermes da Fonseca, no qual um médico que apoiava o Hermes, Álvaro de Sá, ele levou um tiro no pé. Aí, por causa disso, ele voltou lá para o Rio de Janeiro, não quis mais ficar aqui em Bauru. O Azarias, ele pleiteava em 1910 que fosse instalada a comarca bauruense. Isso preocupava os políticos agudenses que temiam na sua comarca que fosse transferido para Bauru. Aí, em 1910, Álvaro Sá, ele, na obra, é uma crônica até que comparam com a crônica do Garcia Marques, uma crônica de uma morte anunciada. Então, Azarias Leite, ele revelava que a sua morte havia sido encomendada por causa disso. E parece que ele previu, quando ele estava vindo a cavalo da fazenda Aureópolis, que era dele aqui na cidade, na região aqui, no dia 19 de outubro, para participar da instalação do Banco do Custeio Rural, ele seria o diretor, né? Quando ele observou que ele estava chegando na cidade já, e ao passar por um barranco, assim, distante ali, 200 metros da ponte do Rio Bauru, ele leva um tiro no peito. E a bala, ele salta assim, a bala bateu no peito dele, ele salta para a estrada, né? O bandido, sem dar tempo, ele saca do Azarias sacar o revólver, o bandido dispara de novo. E assim que o Azarias já tinha caído do cavalo, a pessoa, o agressor, o assassino, o criminoso lá, ele deu mais um terceiro tiro, só que dessa vez ficou bem na cabeça. E a bala varou a cabeça do Azarias Leite e ele morreu ali na hora, né? Então todo mundo foi uma comoção assim naquela época geral. E aí o criminoso foi preso, né? O enterro do chefe político foi muito concorrido na época, mais de 500 pessoas. Essa morte aí acelerou a aprovação da Assembleia Legislativa em 22 de dezembro de 1910, a criação da comarca pela Lei 1232. Isso daí, e também, né, teve esse episódio triste, essa tragédia aí, né? Em 1870, começou ali, de acordo com... Nós tínhamos aqui a habitação dos índios Caigangue, também, né, e que eram denominados também coroados. Também eles eram inimigos ali dos guaranis, então tinha muito índio aqui na região, e essas terras, os colonos tiveram muita dificuldade para entrar aqui, né? Então os colonos que vinham ali de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, eles se aventuravam para o interior, mas não era fácil não. A colonização aqui no Oeste Paulista, ela foi rápida, nascendo as vilas nas bocas do sertão ali, depois o município de Botucatu, Lençóis, São Paulo do Agudos, que é onde hoje é Agudos, Espírito Santo da Fortaleza, que em 1887, e Bauru em 1896, com a transferência da sede de Fortaleza para Bauru. Então nós temos aí fatos históricos que muitos bauruenses não sabem, e que nós vamos estar trazendo sempre que pudermos. A gente vai estar trazendo essas informações aí nos próximos vídeos. Nós vamos estar sempre estar resgatando a história de Bauru, porque nós entendemos que o povo que tem a sua cultura, que tem a sua história, é um povo que tem identidade, é uma sociedade que tem condições de se desenvolver, e o povo que tem a sua cultura valorizada é um povo, com certeza, que tem uma cidadania, que tem a sua identidade resgatada. Esse é um povo que conhece o seu passado, é um povo de valor.
Então é nesse sentido, sempre vamos estar trazendo os resgates da história, porque nós entendemos que a história, ela conta, ela resgata a nossa cultura e resgata também a nossa identidade. Por enquanto, o que nós temos que falar sobre a história de Bauru é isso daí. Nos próximos vídeos nós vamos estar trazendo aqui mais fatos a respeito da história e da cultura de Bauru, pois acreditamos que o povo que respeita a sua história é um povo que valoriza, que tem identidade, é um povo que tem cidadania. Então nós vamos sempre estar trazendo esse detalhes sobre a história e sobre a cultura de Bauru. E agora, vamos falar da Beto Tratores, que está localizada na Alameda Cônego Aníbal de França, 1444, no Parque Vista Alegre. O telefone é 14-3204-7070 e 14-99716-5868. A Beto Tratores está no ramo de compra, venda, locação de tratores e prestação de serviços há mais de 20 anos. Tudo que você precisa nessa área é só visitar a Beto Tratores e procurar pelo Betão ou então o seu filho Carlos, que você receberá especial atenção. Beto Tratores também está ajudando a construir a história de Bauru e região. Beto Tratores.